que o endividamento está ligado nas emoções. Ele está tentando compensar aquela criança que não teve. Sim. Então ele compra compulsivamente e está sempre devendo. Está sempre devendo. Bom, a gente já viu, não é um colaborador que está nessa situação. São muitos, isso. né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora os universos do RH, da comunicação interna e da cultura organizacional. Hoje a gente recebe uma pessoa que tem acompanhado de perto as mudanças do mundo corporativo. Eu estou falando do José Luiz Montejano, que é o organizador da Expo Gestão e RH, um dos mais importantes eventos do setor no interior paulista. Seja bem-vindo, Montejano. Obrigado, querida. Mais uma vez estar aqui com vocês é um grande prazer e privilégio. Muito bom. O Montejano também é psicólogo, mentor de carreira. E está com uma palestra que daqui a pouquinho ele vai falar sobre ela. Nessa nova fase, a Expo Gestão e RH passa a incorporar a palavra gestão. E isso diz muito sobre o momento que as organizações vivem. Além disso, o Montejano traz para a conversa um tema sensível, pouco explorado, mas muito urgente, né, Montejano? A gente vai falar sobre endividamento e saúde financeira. Um assunto que impacta decisões, desempenho, saúde mental e que costuma ser tratado como se não fosse responsabilidade das empresas. Essa conversa acontece em fevereiro, após o Janeiro Branco, para mostrar para vocês que a gente precisa falar sobre isso todos os dias do ano, de janeiro a janeiro. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, e, Montejano, a gente tem um ritual aqui, né? Então, antes da gente começar as perguntas, a gente faz a nossa autodescrição. Eu começo por mim e, na sequência, você faz, tá bom? Então vamos lá. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos, um pouco para baixo dos ombros. Estou com uma calça preta com algumas estampas tribais, não sei, bege, uma camisa preta, um acessório colar dourado com pedrinhas de pérolas e pedrinhas pretas, outro anel dourado e brinco dourado. E tênis branco. Oh, muito bem, super descrito. Eu estou com uma camisa branca social, uma calça bege e um sapato marrom. Dentro da composição das cores, um cinto marrom, um sapato preto. Sou moreno, uns grisalhos já deram sinal de vida por aqui. Os prateados aí. Prateados. E muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Montejano, a gente vai começar então falando dos nossos eventos, dos super eventos que já as organizações já começaram, né? Sim, sim. Bom, a Expo, que antes era só RH, agora incorpora a palavra gestão. O que muda no ambiente das organizações para que essa decisão deixasse de ser simbólica e, de fato, se tornasse necessária? Milena, até 2025, de 2018 a 2025, era a Expo RH e com muito sucesso, a presença dos profissionais de recursos humanos imprescindível e de sucesso. Porém, nós começamos a perceber de 2024, 23 para 24, eu posso até dizer que foi um pós-pandemia, a presença de outros líderes que não só eram de recursos humanos, participando junto. E 2024 foi o boom, né? Nós tivemos, além dos profissionais de recursos humanos, gestores de outras áreas. E nós sempre defendemos que uma feira é um dia de trabalho, né? Não é um passeio. Não, tá certo. Por conta de conteúdo, de negociações, de oportunidades. E quando nós começamos a perceber de 24 para 25 uma presença maior de gestores de outras áreas, o que deixou claro? Que o RH sozinho não caminha. Exatamente. Ele precisa dos gestores junto com ele. De alianças. De alianças, né? Justamente. Até porque a dor, vai até rimar, a dor do gestor é o RH que vai ter que tentar resolver em boas captações, bons treinamentos, uma excelente integração, desenvolvimento. Então, nós entendemos que um fórum que nós trazemos, ele tem conteúdo sobre recursos humanos, pessoas, e não departamento. Olha que interessante. Então, a partir de 2026, entra esse protagonista e o gestor.
abrangendo outros públicos, então. E interessante isso que você falou, Montejano, porque de fato o RH tem trazido uma dor muito latente aqui, que é o não conseguir escalar Uhum. as estratégias de RH, né? Então, quando você traz a liderança para Sim. participar, é muito mais fácil. Isso é muito real. Eu também ouço muito de grandes profissionais de recursos humanos que, às vezes, a intenção é maravilhosa, o Uhum, projeto é lindo, só que se o gestor da planta, de outros setores, não comprar a causa, o RH não escala, ele é não verdade, consegue ele não consegue. evoluir. E, às vezes, acontece até o inverso. Outros gestores transferem para o RH a responsabilidade da contratação ou da não contratação a contento, ou da não treinamento, ou da não especificação de quem está vindo, que nós sabemos que é uma outra vertente, a dificuldade de Sim, mão de obra. sim. Então, ficava uma pressão muito grande sobre o RH, sendo que é uma responsabilidade de todo o De todo time. mundo. É fato. E não é só o RH interno falando, é o mercado falando. Né? Mercado. E ele ouve o mercado falar. Você sabe, Isso faz toda a eu diferença. acho que você já deve ter entrevistado aqui, com certeza, alguém do assunto, ou vem entrevistar, os business partners. O business partner, né, o HR, que é chamado, ele é um negociador entre as partes, né? Sim, sim. Então, na verdade, esse momento nosso agora, com gestão e RH, é fazer essa fusão para que todos estejam juntos na mesma causa, que é o resultado do negócio, né? Eu Olhando sempre para a mesma direção, mesma né? direção, com os mesmos, as mesmas métricas, É. é para lá que nós vamos. É claro que ajustes sempre farão parte. E daí tem um detalhe a mais. Este ano, já que é para chegar, vamos chegar de acordo, né? Vamos chegar com tudo. Para iniciar esse trabalho com essa novidade de gestão e RH, nós também estamos internacionalizando. Olha que chique. Nós vamos ter grandes gestores de grandes multinacionais que vão estar presentes com a gente. Então, foge daquele conteúdo muito departamentalizado e entra para uma gestão do negócio, Global. global do negócio. E Global. humanizada, acima de tudo e sempre. Sempre, Né? né? Sempre. Muito bom. Bom, a Expo RH e Gestão acontece Em em abril. três grandes momentos, né? Isso. Jaguariúna, Baixa Mojana, Baixa Mogiana e Indaiatuba, né? Indaiatuba, Por que isso. levar esses encontros do interior para o Brasil, né? Uhum. O Brasil corporativo aparece quando saímos do eixo tradicional? Geralmente, grandes feiras, grandes congressos acontecem nas capitais. São Paulo, a Campinas também tem, mas São Paulo, Rio, BH, essas grandes metrópoles concentrados as grandes feiras. Quando nós iniciamos atrás em trazer a Expo RH em 2018, era para interiorizar Sim, o assunto sim. corporativo de tamanha importância, né? E nós sabemos também, Milena, que nem todos têm essa disponibilidade de ir para a capital, Verdade. Agora, né? você acha que as dores do RH das empresas do interior são diferentes das empresas dos grandes centros? Não. Eu acredito que talvez a velocidade seja Seja outra. diferente. Grande centro, a gente entende o mundo acontecendo lá em grande velocidade. No interior, ainda existe algumas culturas mais no tempo, mais bairristas, mais própria do proprietário, até redundante, mas é assim, ó, são empresas, às vezes, num ritmo diferente das empresas da capital. Por isso que eu falo que quem vai para a capital vai buscar essa velocidade dos acontecimentos. Então, o que nós estamos fazendo? Trazendo. Trazendo isso para o Ou interior. seja, daí a gente nivela, né, e trabalha na Justo. mesma régua. E olha, modéstia à parte falando, quem participou da nossa Expo e de um evento grande de São Paulo, devidas proporções, como já não perde para qualquer evento da capital. Não, não perde mesmo. Eu É, fui e posso afirmar. é, É verdade. só que assim, ó, um evento desse no interior é evento de um dia, na capital é de São 3, 3 4 dias, dias, é. então, mas por conta disso, sabemos E que tem sem contar público. que para empresas pequenas e médias, muitas vezes é financeiramente inviável também você mandar uma equipe de 3, Justo, 4 pessoas para lá, né. Ou justamente. então, às vezes, é uma pessoa só fazendo todo o trabalho de RH que vai ficar fora. 3 dias fora já é Tá vendo? bastante. Então, pensamos nisso É, também, nessa dinâmica mais do é. interior. Olha, por exemplo, em 2024 e 25, mas vamos pegar
sim. Teve uma empresa, a Aptiv, que é uma grande multinacional do Brasil, que está lá em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, eles trouxeram 30 bastante. líderes. Você imagina, tirar 30... 30 líderes de uma empresa? Só que são em 3 plantas, então eles trouxeram... E foi um sucesso. Ainda eles receberam o troféu lá, o troféu RH do ano, foi lindo. Agora, para mais dias, 30 líderes ficar fora, é complicado. Agora, na sua opinião, quais oportunidades surgem quando o debate sobre gestão chega mais perto dessas empresas que estão no interior? Eu acho que é a mudança, né? Tem mais uma característica típica do interior. Às vezes eles são muito resistentes a algumas mudanças. Mais uma vez, voltamos lá pelo bairrismo, aquela coisa conservadora. Sim. Então, quando você promove um movimento que nem esse, e isso gera mudança, você vê, poxa, valeu a pena ter naquele congresso, falar sobre comunicação, falar sobre isso, falar sobre novos fornecedores apresentando, né, serviços, soluções. Né? Então, eram coisas que, vamos voltar, se eles quisessem acesso, eles tinham que ir para a capital. Agora já está nele. Então, quando junta tudo isso, principalmente agora, um gestor vindo ali junto com o RH, fala assim, nossa, esse serviço de facilities para a nossa empresa vai ser muito bacana. Sem dúvida. Então, vai gerar mudança. Esse é o ponto. Sem dúvida. Né? Então, agora, para a gente encerrar esse tema rapidinho, né, sobre os eventos, fala para a galera aí onde que vai acontecer, quando vai acontecer. A primeira edição acontece, a Expo Gestão RH, em Jaguariúna, dia 24 de abril, na Rede Eventos. Jaguariúna. Em Jaguariúna, interior de São Paulo. E nós temos uma novidade, vai ser nós vamos ter 2 palestrantes internacionais, um abrindo e outro fechando. Olha. O que encerra o dia, ele vem da Turquia, né? Ele vem lá de Istambul, só que ele também tem cidadania canadense, já foi CEO da Toyota, alto escalão. Top. Imperdível. E olha que legal, o assunto que ele vai falar, o legado através da gestão. Como que eu deixo um legado que eu participei da criação? Muito show, né? E o primeiro assunto é o Edson Monteiro, ele é de Pernambuco, de Recife, ele vai estar falando da gestão protagonista. Olha que responsabilidade. Né? No momento que a gente vive um apagão da liderança. Justamente. Como que o protagonismo agora cai no nosso colo. Nós falávamos um pouco agora, né? Sobre responsabilidades. E então, como que essa gestão protagonista ela vai fazer diferença com o time atuante. E depois nós vamos ter mais 2 momentos, vai ter mais uma surpresa aí que nós vamos revelar nos próximos dias. E depois do almoço nós temos o case de sucesso. Muito bom. Isso agora em abril, em Jaguariúna. Depois nós temos a Expo da Baixa Mogiana em julho. E depois em outubro em Indaiatuba. Em Indaiatuba. E a Intralisa vai estar com a gente nas 3, é claro, né? Com certeza, sucesso nesses 3 eventos. Milena. Já é um sucesso, vai ser mais ainda. E para as empresas que desejarem participar, levar lá o seu produto, o seu serviço, pode entrar em contato com a gente, que o mapa já está esgotando os espaços, tá? Ixi, correr então. Tá gostando desse episódio? Ele tem o apoio da Intralisa, a mais completa plataforma de comunicação interna para sua empresa. Quer agendar uma demonstração? Aproxime o seu celular no QR Code aqui no canto da tela e vem com a gente. Montejano, agora a gente vai falar de um tema que é bem sensível, tem impactado a vida pessoal, né, dos colaboradores. A gente vai falar de saúde financeira, né, que tem muito a ver com saúde mental. É um tema que tem sido muito pouco explorado e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né? Eu trouxe aqui o dado de uma pesquisa do PEIC, né, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa pesquisa aponta que cerca de 76% a 78% das famílias brasileiras estavam endividadas em 2025, né? Variando conforme a faixa de renda. Existe uma tendência muito grande de tratar endividamento como problema individual, né? Você concorda com essa leitura? Até então, quando se falava em endividamento, principalmente de ordem financeira, trabalhava-se muito, Milena, essa questão, lembra disso até, de nome sujo, do Serasa, de crédito, ficava mais nesse âmbito, vamos falar de crédito econômico, ok?
não falava-se esse impacto na saúde Na saúde mental. mental. Então era uma questão, você tem crédito, você não tem crédito, você consegue comprar à vista ou a prazo, e nessa esfera. Aham. A partir, e esse dado, você vê, se eu não me engano, é de junho, julho, né, de 2025, Isso. nós estamos falando que 78% das famílias, É muita coisa. e se você para pensar, de cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Gente, aonde isso, Montejano? Porque até então isso não era exposto, não era dito. Como eu falei, o único foco de endividamento se tramitava em questões de score, de Sim. crédito, né? E não de saúde. Agora, isso, Nena, já é um dado real que impacta claramente na saúde mental, tanto Sim. da pessoa, o Sim. indivíduo, como Sim. você citou, como o seu Sim. entorno. Sim, porque um colaborador adoecido, ele não vai Produzir. produzir. É, Se ele não produz, ele não gera Não resultado. entrega, justamente. Eu costumo dizer que a entrega ela está relacionada àquilo que eu estou disposto a oferecer. Exatamente. E se eu estou, de uma certa forma, preocupado, nervoso, abalado, porque aí entram os sintomas, né? Nós vamos primeiro trabalhar esses dados para entender as causas e os sintomas. Então, se eu não estou com a concentração plena no meu trabalho, a minha entrega também não vai ser plena, Não, com né? certeza não, vai ser comprometida. Justamente. Agora, parte dos endividados usa mais da metade da renda para pagar dívidas. Uhum. Um sinal de fragilidade financeira dentro do orçamento familiar. E como eu falei, né, parte significativa dos trabalhadores brasileiros vivem com algum nível de endividamento, o que afeta isso que você acabou de falar, concentração, produtividade e tomada de decisão. Na sua visão, por que esse tema ainda é tão evitado dentro das organizações, sendo que o impacto é direto É. no resultado? Milena, eu tenho uma palestra, não sei se nós vamos falar sobre ela, mas já trazendo Sim, ela, vamos o lá. tema, só para você entender essa pergunta que você faz, que chama Devendo até a Alma. Olha que forte que é essa pegada. Porque eu digo assim, alguns assuntos da nossa vida são de extrema intimidade nossa, né? Sim. Quando se fala em sexualidade, quando se fala em finanças, são coisas muito próprias de cada um. E sobre dinheiro... E a gente sempre tratou isso como tabu, Tabu, né? não vamos falar sobre isso, não vamos falar de quem está devendo. Era Era vergonhoso, era vergonhoso. expor demais a pessoa. Então era um assunto que ninguém entrava nessa seara, né? Até dentro de casa, né, Até Montejano? dentro de casa, justamente. Antigamente que eu digo, não muito tempo atrás, os filhos não sabiam. É isso que eu ia falar. Não Eu é? nunca soube quanto que meu pai ganhava. Justamente. Às vezes até a mulher. É, é, Nos casos é, mais é, machistas, a mulher não é sabia, verdade. não é? E às vezes quando cedo o marido partir para o andar de cima, a mulher ficava totalmente Perdida, não perdida, sabia o que né? fazer. Sabia o que fazer, fonte de renda, isso era um impacto é. tremendo. E as crianças vão convivendo com aquilo. De um tempo para cá, isso vem mudando. Os pais vêm falando mais com os filhos vêm participando mais. Mas quando se fala em universo corporativo, era um assunto até então controlado. Vou dar um exemplo. Crédito consignado. Mas como que a empresa fazia? Ela negociava com o banco, eu sou a empresa, você é o banco, então eu sabia até onde você poderia oferecer crédito e até para quem. Porque a empresa tem os históricos ali, né? Então, não discriminando um do outro, mas tinha momento que a empresa falou, acabou o crédito consignado aqui. A empresa controlava. Milena, aí entra talvez a própria pergunta, né? Que agora abriu. O banco, ele entra na vida das pessoas, independente da empresa concordar ou não é? O que aconteceu com a empresa agora? A empresa, ela meio que perdeu o controle desse dinheiro que sai e vai impactar na receita, né? no contra-cheque do colaborador. Então, aí eu vou responder de novo a uma pergunta que você fez antes. Até então, o endividamento para pagar dívidas, às vezes sim e às vezes não. Às vezes é questão de hábitos de consumo, compulsões de compras. Aí entra a saúde mental. Agora eclodiu na nossa saúde. Por que as pessoas gastam mais do que ganham? Porque eu acho que nós sempre aprendemos a continha do mais e menos, não é? Eu ganhei 10, eu não posso gastar 10. 10 eu já estou no risco. Então, por que está acontecendo este sobressalto do endividamento? E tem um nome aí muito mais pesado, que é os superendividados,
Os superendividados... Falidos, né? Em outro país é o falido. Nos Estados Unidos mesmo, o termo de um superendividado é uma pessoa falida. Falido. Aqui no Brasil não tem, porque isso é um termo mais corporativo, né? Mas os superendividados é aquele que a empresa, a credora, vai ter que usar outros meios para tentar receber. Mas se a justiça entender que ele não tem condição, não tem o que fazer também, entendeu? Falência pessoal. Falência pessoal. E aí, mulher, nós vamos entrar daqui a pouco na falência emocional. Sim, E esse é um tema que em janeiro trabalhamos bastante em várias empresas, mas como você disse, com grande sabedoria, é para o ano inteiro. É para o ano inteiro. Agora, falando da falência pessoal, né, Montejano, você vê como é um círculo vicioso, porque ele entra em falência pessoal, ele não consegue crédito, o nome está sujo, daí as empresas, daí ele é desempregado muitas vezes, ou em algumas vezes, daí ele não consegue o emprego, porque a empresa faz lá a pesquisa social, daí ele deixa de ser contratado, enfim, ele não consegue sair dessa bolha, desse círculo. E é um ciclo tão nocivo, tão degradante do ponto de vista... humilhante, né? Então, porque aí vai desencadear o quê? Olha lá, vamos agora nos sintomas, né? As causas, antes da gente ir nos sintomas, as causas, se for fazer uma investigação profunda, né, eu falo bem no campo terapêutico, você vai entender. A causa está muito ligada à forma que foi criado, aos seus hábitos, à sua cultura, às facilidades. Sim. E eu vou mais longe, tá? Nós vamos no divã agora aqui. Até nas faltas. Vou dar um exemplo. Um vazio emocional que nós chamamos. Um adolescente que teve muita escassez lá atrás, agora ele quer compensar a sua escassez. Daí ele vira um compulsivo. Olha que isso é emocional. Então, percebeu como que o endividamento está ligado nas emoções. Ele está tentando compensar aquela criança que não teve. Sim. Então, ele compra compulsivamente e está sempre devendo. Aí, vamos entender agora os sintomas disso. Aí ele pega e o salário não vai dar, ou ele quer antecipar o salário, vai lá na carteira de trabalho e faz o consignado. Você está entendendo? Aí ele pega o dinheiro. Aí quando chega no pagamento... Ele não tem. Eu tenho um dado aqui. 24% dos colaboradores que contrataram esse crédito consignado ficaram com mais de 35% do salário comprometido com parcelas. Justamente. Ultrapassando o limite recomendado de comprometimento de renda. Olha, por que acontece isso? Vamos voltar ali no banco. Antes o banco limitava. Agora não, você entra aqui no seu celular e você faz o crédito de até 35% do seu salário. Então, vamos pegar uma média, assim, só para a gente fazer um cálculo aqui. Ó. A pessoa ganhava 3 mil. Vamos pegar um salário de 3 mil, que é menos que 2 salários mínimos. R$1.000 ele comprometeu. Já com 35%. Sim, já está comprometido. Então ele só vai ter direito a 2. Se antes ele precisava de 3 para viver, com 2 ele não vai viver. E aí, menina, o pior ele entra, esse endividamento desses 35%, não é por um mês, às vezes é por um ano, ele faz em 12 parcelas. É verdade. E detalhe, teve um caso de uma empresa ali na região onde eu resido, que um colega de RH falou assim: Montejano, eu tenho colaborador com 9 contratos. Mas como assim, gente? R$100, R$150, R$200, vai pegando picadinho. Então, o crédito consignado virou como se fosse um cheque especial. Você entendeu? E o banco se isenta de qualquer responsabilidade social aí, Totalmente. Eu falo com toda tranquilidade, mesmo sabendo o peso que dá isso, o governo liberou isso para colocar dinheiro no mercado. Sim, e colocou, circular. De fato, circular. Só que isso, uma vez que não tem virou o controle, virou um problema. Virou então, uma epidemia. Recentes estudos agora estão falando que mais de 70% dos créditos consignados já estão entrando em endividamento. Ou seja, não vou pagar, não vou conseguir pagar. Só que eles falam assim: mas Montejano, como que não vai pagar sendo que sai da folha? Sai da folha de pagamento. Tá, então aí que tá. Ele vai pagar. Só que aí vai faltar dinheiro do outro lugar. Vai entendeu? ficar sem salário. Aí o que vai acontecer? Olha o ciclo agora. Mas tem uma lei, não pode descontar mais de X%. 35%. Não, então, mas agora vamos entender a consequência. Mundo corporativo, escuta isso. 1/3 do salário foi comprometido. Ele não vai ter esse. Aí ele tem que complementar. O que ele vai fazer? Bico, na hora de folga, de noite. Ou ele vai dar um jeito de compensar
aquilo que está faltando. Não, e é verdade mesmo, é verdade. Recentemente eu fiz uma viagem curta e eu usei um motorista de aplicativo. E era bico Bico para para complementar complementar a a renda. renda. E aí, vamos agora entrar no campo emocional, tá? Que é os sintomas emocionais. Quando entra o endividamento, vem junto os comportamentos, medo, vergonha, Preocupação, preocupação em excesso, ansiedade. ansiedade, insônia. Aí você imagina, ele não dorme de noite porque está Não, o corpo não preocupado. aguenta, fica doente. Como que ele vai trabalhar no dia seguinte? Então, é um misto, até assustador falar, mas é o famoso abismo levando a outro abismo, Sim, mas entendeu? daí agora vamos pensar enquanto empresa, Isso. né? Hum, Então, bom, a gente já viu, não é um colaborador que está nessa situação, são muitos, isso. né? Como que as empresas elas podem atuar para prevenir esse tipo de comportamento? Porque depois que chegou nesse ponto, pouca coisa pode ser feita, né? Mas antes de chegar a isso, muita coisa pode ser feita. Então, como prevenir isso? Né? Que tipo de educação corporativa as empresas podem oferecer para os colaboradores? Porque, Montejano, planejamento financeiro não é algo que a gente aprende desde pequeno, não na nossa cultura. Né? Hoje a gente está mais consciente, os pais estão mais conscientes, e essa geração já vem com outro tipo de consciência. Mas não faz parte da nossa cultura aprender planejamento financeiro. Justamente, não tivemos. E eu digo para você, ir lá na empresa, vamos dar uma aula de educação financeira para eles, com planilha, com Excel. Não vai resolver. Esquece, eles não vão, imagina. Porque nós estamos falando de emoções, de compulsões, de hábitos, e que está levando as pessoas a isso. Mas aí vem a boa notícia da parte da psicologia humana. Tem que ter prevenção e conscientização. E mostrar para eles que esse caminho vai levar a um abismo cada vez pior que o fundo do anterior. poço. É o fundo do poço. E ao ponto, Milena, de pessoas que chegam a pedir adiantamento do 13º, da série, ou até a conta, para pegar a sua indenização, para tentar sair do sufoco. Só que daí ele vai ter dois problemas. Daí ele vai acumulando vários problemas, né? Porque se ele pedir a conta, vai ser descontado todo o empréstimo dele que está comprometido lá com o governo. Ou seja, ele vai receber menos do que aquilo que ele imaginou que ele fosse receber, e não vai dar. E não vai ter mais o salário recorrente, né? Então, nós estamos vivendo realmente... Por isso que eu falo que é um período de grande prevenção à saúde mental, na questão econômica. Agora quando a gente olha, de novo, vou voltar nas empresas, que tipo de ação prática, de longo prazo, porque não é pontual, as empresas elas podem adotar como iniciativa para prevenir esse tipo de situação? Além de treinamento, palestras... Sim. A maneira mais... Eu falo que aqui nós vamos chover meio no molhado, mas você sabe, é a comunicação. Como que a empresa está informando, como que a empresa está comunicando. Eu estive numa empresa recentemente e eu achei fantástico. Eu fui almoçar no refeitório deles, eles tinham aquelas TVs de jornais internos lá. Tinha Intralisa, fala que tinha rede social corporativa. Não, deixa eu fazer. Eu vou fazer um merchan agora. Aí eu falei de volta, gente, você tem que pôr Intralisa aqui. Porque eles ficavam passando, sabe? Não, então, comerciais, coisas assim que... Eu falei assim, vocês têm que usar isso. Aí falou, Montejano, nós estamos colocando agora dados, informações na TV. Olha que legal. Legal. Tá? Então, é justamente isso. Então, a comunicação tem que ser diária. Isso não pode deixar só para um momento. Vai ter a palestra no começo do ano. Lindo, maravilhoso. Não é campanha pontual. Ou Não, seja, você está dizendo contínua. que esse tema precisa estar na pauta, na agenda estratégica de comunicação e do negócio. Trabalhar um calendário estratégico voltado para este tema, né? E com informações. Educação. Eu falo que é que nem cinto de segurança. Hoje a gente já entra no carro automaticamente, já bota o cinto de segurança. Né? E você quer ver mais uma sugestão, uma dica que eu sempre falo? Sensibilização, às vezes, ela tem que ser choque de realidade, né? Sem levar para o romantizador, não é isso, mas trazer informações. Anteriormente, não vamos falar antigamente, vocês vão achar que nós somos antigos, né, Milena? Anteriormente, as CIPATs, elas,
sensibilizar as pessoas, mostravam, lembra disso? Sem Lembro, mão, sem cabeça, aquela coisa, era uma coisa, lembro. sangue, saía sangue É. no evento. Mas aquilo era o início de falar que se eu não usar equipamento, se eu não houver prevenção, de repente não vai ter nem correção. Legal. Agora vamos trazer isso para o mundo financeiro. É a mesma coisa. Você tem dados, tem estatísticas, tem casos e mais O número casos. de pessoas cometendo suicídio muito grande. E aí, Milena, entra alguns atrativos no meio do caminho, né? Não sei se está na nossa Vai, tá pauta. aqui, a tá gente vai aí, falar sobre isso. que esse é mais um vilão que está tirando dinheiro do povo. Quer falar dele já? Vamos falar. Vamos lá. A gente estava na... É, Deixa eu ver onde tá é aqui. que o Aqui, ó. assunto nosso é tão É dinâmico que a gente já vai dinâmico. Não, mas trazendo. vamos lá, porque a gente está falando de uma situação de desespero, né? E Isso, daí o indivíduo ele começa a tirar para tudo quanto é lado, né? isso. Ele vai para agiota, depois o crédito consignado, depois de às vezes pedir demissão para poder resgatar fundo de garantia, enfim. Tem uma série de subterfúgios Ele aí. usa os crediários, os cartões, crediários, cheque agiotas, especial, enfim. emprestado ao colega, do parente. Exatamente. E é sabido também que as bets se tornaram um fenômeno de massa no Brasil. Então, e por quê? Porque você acabou de falar. Porque ele vai É o criando... desespero, ele começa, né? Ele vai criando alternativas para resolução de problema. Mesmo Mágico, que né? ilusórios. Mágico. Justamente. Dados do Data Senado indicam que mais de 22 milhões de brasileiros apostaram em plataformas online em um único mês. Uhum. Pesquisas da Ambima e do Poder Data mostram que entre 35% e quase metade desses apostadores relatam endividamento associado às apostas, muitas vezes com dívidas em atraso e uso recorrente de crédito de autocomprometimento de renda. Ou seja, a gente está falando de um comportamento que tem atravessado o ambiente de trabalho e que impacta tomada de decisão, saúde mental, tudo aquilo que a gente relatou aqui, né? Montejano, dito isto, né, em que momento que você acha que o RH deixa de tratar esse tema como escolha individual, né, e passa a reconhecê-lo como um risco concreto na gestão de pessoas? Olha, você lembra, o foco, quando se falava em vícios, né, era bebida, álcool e os entorpecentes. Os mais conhecidos, né? Os mais conhecidos, né? Os dependentes químicos Sim, que eram sim. tratados dentro da organização. Então, a grande preocupação era essas três linhas de vícios. Isso aí nós chamamos de vícios químicos. Porém, entra um vilão agora, Milena, pasme, chamado, já tem um nome para isso, é ludopatia. Ludopatia é o vício ao jogo, né? Ele já é a terceira droga, o terceiro vício maior, só perde para o álcool e para o cigarro. Como assim, Matheus? O primeiro é cigarro, que é o mais viciante por conta da nicotina, o segundo é o álcool, que é o mais degradante por conta do estrago físico, e o terceiro, o jogo, a ludopatia, superou até as drogas. Porque o jogo, ele é assim, ó, como que eu explico para você? Ele é oculto. Quem é viciado em jogo não fala. Não fala. E ele vai entrando cada vez mais, nessa ilusão de ganhar dinheiro. Só que chega uma hora que não é mais de ganhar, é para recuperar o que ele perdeu. Porque tem aquela coisa, né, Montejano? Eu vou tentar uma vez e só. É só uma vez, viu, Montejano? Eu só vou uma vez. Daí ele vai lá e esses joguinhos são muito... né, tem mecanismos ali. Ele ganha alguma coisinha, daí ele tenta de novo. E daí vira uma bola de Milena, deixa eu falar para você agora do ponto de vista neuropsicológico, isso é muito real. E é muito importante que você que está nos assistindo, seja da empresa ou da sua própria família, como funciona. Isso que você falou é muito pertinente. O jogo, ele vai te atrair. Então, ele não vai fazer você perder de cara, senão você sai da fora. É lógico. Então, ele vai dar... Ele te dá um gostinho as migalhas ali. E nós chamamos isso aí de dopamina barata. Sim. Então, ele vai recebendo dopamina. Ganhei 1, ganhei 5, ganhei 10. Então, se ele está ganhando, por que ele vai parar? Qualquer um de nós, ninguém para naquilo que está bom, em tese. Então, nós vamos criando dopamina. A nossa amígdala, quando eu tenho êxtase, tenho aquela emoção, a euforia de ganhar, eu gerei dopamina. Aí, ele faz você perder. A hora que você perde, você produz cortisol, é o outro hormônio. Sim.
Olha a droga química aí, tá? Então, dopamina, cortisol. Aí, a hora que você está chateado, ele vai se ganhar de novo. Então, ele vai brincando com a sua produção interna de hormônios, dopamina, cortisol, dopamina. Bom, aonde nós vamos chegar? Que aí você vai entender por que uma pessoa já no ciclo vicioso ou É já difícil de sair. ele não para mais. Isso tem uma explicação neuropsicológica. O córtex pré-frontal fica aqui na frente. E é ele que é o responsável pelas nossas tomadas de Sim, decisões, é o pelo nosso racional. ajuizamento, pelas nosso bom senso. Com essa oscilação dopaminérgica que nós chamamos aí de cortisol, o seu córtex é afetado. A pessoa não pensa. Por isso que fala, por que ele não para? Ele está entrando numa roubada. Ele não pensa mais. Ele entrou no ciclo que nós chamamos ciclo vicioso da dopamina. E aí, esse é um ponto neurofisiológico. Aí tem um outro, recuperar o que ele perdeu. Nossa, gente, já perdi muito. Aí começa o desespero. Né? Aí começa o desespero. Então, olha, começou lá atrás por um desespero de compensar a renda, que estava baixa. Vou ganhar que eu resolvo tudo. Sabe aquele negócio? Vou ganhar na Mega Sena, eu pago todo mundo. Sabe aquele negócio? Aquela ilusão, um sonho, né? E aí, enquanto é um jogo pontual, que não afeta ele, mas quando ele se torna viciado, ou jogos viciantes, sim, né? Sim. Ele não sai mais. Então, aquilo vai entrando. E aí ele vai escondendo a informação. E vai só piorando a situação. E vai só piorando. Aqui entra um outro ponto que as empresas estão enfrentando muito. Então, ele está tirando o dinheiro do consignado, ele está devendo e ele está jogando. Olha para você ver. Milena, parece, por isso que eu falei que esse assunto, né, é muito emblemático, é muito delicado, só que ele é muito real porque ele está desestabilizando não só as empresas, mas as famílias. As famílias, né? Às vezes se agredindo o outro, porque ele se torna uma pessoa mais agressiva, muitas vezes. Não. Isso quando não vai para o crime, né? Então, olha só, você falou uma coisa. Por que ele torna agressivo? Porque mexeu com o humor dele. Sim. Eu perdi. Sim. Se eu perdi, é natural Sim. do ser humano se Sim. revoltar. Sim. E ele vai revoltar com o jogo? Não, ele vai revoltar com quem está do lado dele. Ele dele. não alimentou o sistema de recompensa. Então, esta não recompensa que ele teve, ele vai expandir de outra forma. Sim. E aí, Milena, entra um agravante. Parece que não pode piorar? Pode. O assunto hoje está pesado, né? Mas é necessário, a gente não pode também ocultar isso. Sim. O que você também citou dos empréstimos, ele entra também no jogo. Ele começa a emprestar dinheiro para jogar. Aí ele vai em agiota. A agiota nunca vai perder. Tanto é que a gente brinca que a agiota empresta com a arma na mesa. Tipo, ele já deu sinal. Então, ele entra num ciclo de dívida, não só financeira, mas emocional muito grande, de pressão muito grande. Aí que chega até os casos absurdos que a gente tem ouvido aí dos suicídios. Suicídio, então vai para agressão, vai para violência, começa a roubar. Teve casos ali na nossa região, de uma multinacional, que um jovem de 20 e poucos anos, viciado plenamente em jogo, ele emprestava dinheiro, crédito, tudo ele foi perdendo e vendeu a moto. E no serviço ele não conseguia se concentrar, né? Saía para tentar jogar nos intervalos, sabe? Era uma coisa de louco. A empresa mandou ele embora. No mesmo dia, ele gastou tudo numa única aposta. Perdeu a indenização. É tudo ou nada. O jogo é tudo ou nada. E aí volta para casa desempregado, sem dinheiro, sem nada. Helena, aconteceu o que acontece no mundo das drogas. Começou a roubar dentro de casa. Porque ele precisa compensar. E aí, resumindo, né, recentemente tive informação que ele tentou se matar. Agora, você imagina, né, Montejano, um colaborador desse, supondo que ele não fosse demitido, quais outras consequências isso poderia trazer para dentro das empresas? Até um acidente de trabalho muito grave. Totalmente. Porque a pessoa não se concentra, está preocupada, né, às vezes não está nem se atentando às normas, aos procedimentos. E o relacionamento interno também. Então, é muito grave. Então, por isso que nós, aí você fala assim, mas mais uma vez, como que nós vamos fazer? É conscientizar, levar para eles a informação que eles não falam. Porque depende, é o que você fala, não, é só um joguinho. Eles podem estar entrando num ciclo vicioso que eles não saem mais. E tem dados, estatística também, eu tenho até casos lá de pessoas, menina, que tirou a própria vida e ninguém sabia que ela estava viciada. Depois que ela se matou, a irmã foi lá tentar investigar as coisas que estavam acontecendo, descobriu. Ela tinha vendido a casa da mãe.
entende isso. Mas como o Parece Montejano? coisa de filme, de novela, né? Justo, até acontecer próximo da gente. Até acontecer próximo da gente. Eu tinha uma informação que aqui na cidade vizinha, nossa, Arthur Nogueira também, uma Sim. moça... Ah, e detalhe, viu, isso é importante, não é característico masculino. As mulheres estão entrando muito nos jogos, entendeu? E então você fala assim, pô, nós falamos de endividamento, agora está falando de jogos viciantes. Tudo está interligado. Tá, né? saúde financeira, saúde mental, olhando para o mundo corporativo, que é o nosso core aqui, impacto direto nos negócios. Justamente. E aí as empresas me levam para trazer essa realidade, trazer essa informação, porque é o choque de realidade. Eles têm que entender que eles podem estar nesse caminho, só que eles não falam. Né? Perfeito. Agora... E aí se você falar assim para mim, Montejano, como que para? É isso. É isso que você ia perguntar. Como que para? Eu sempre uso a analogia do alcoólatra. Né? Como que o alcoólatra que decidiu não beber mais, ele para o ciclo? Você lembra disso? É um dia... Só por hoje. Só por hoje. Tá? Essa é uma. E o primeiro gole. O primeiro gole faz ele voltar. É o primeiro clique, é o primeiro jogo. Então, a primeira aposta. Se ele fala assim, é só mais uma vez. Essa mais uma vez vai fazer ele ganhar. Aí ele volta de novo. Então, existe hoje bloqueadores de games nos celulares que você pode... Então, tá vendo? Você tem que começar a ter prevenção. Eu não quero ter acesso mais a jogos, então eu não posso ter a vitrine. Mas né? Isso é de dentro para fora, né? Como que indivíduo, me posiciono, né? Tenho primeira consciência do problema, né? Por isso que eu falo que é um assunto delicado, é um assunto muito íntimo, porque parte da pessoa... Só que está envolvendo toda a nossa estrutura. Sim. E aí, Está impactando na sociedade, né? E aí, Milena, mais uma vez entra a nossa política nacional, que liberou os jogos. Que liberou os jogos, né? sim. Então é uma coisa popularizada. Os times de futebol, todos têm lá bets, todos. Sim, todos. Né? Tem os influencers que vêm junto, né? É uma briga, né? Porque tem uma onda de vem comigo, né? E tem o problema aqui falando, por favor, vamos cessar isso. Vamos parar isso. Mas o perigo... São duas forças. São duas forças que estão se encontrando, mas essa que vamos cessar, eu falo que é a bandeira que a gente tem que levantar. Tem um apresentador de TV aí, ele ajuda a família, ajuda isso, só que ele faz propaganda de uma plataforma de jogos, e tem gente que está se endividando e se matando por causa disso. Então, o quanto aquele apresentador ele tem uma influência no seu público. Aí temos jogador de futebol, artista, tem vários, né? Daí, sabemos né, disso, Montejano, né? entra numa outra questão, né? Que o que a gente está consumindo de informação. Daí entra numa outra... Que é comunicação. Que é comunicação. Então, a gente sempre vai esbarrar na comunicação. Então, para as empresas, fica aí como responsabilidade, né? Trabalhar essa comunicação de janeiro a janeiro, né? Não só campanhas pontuais, mas campanhas de sensibilização o ano inteiro mesmo. O que é bacana, o que não é, o que é saudável, o que não é, o que impacta, o que não impacta. Se impactar, quais são as consequências, qual é o tipo de impacto, porque só falar também não adianta. Não. E o que eu posso fazer? Dar ferramentas, né? Exatamente. E mostrar, cara, o impacto desta iniciativa, desta ação, é esse aqui. E nessa palestra Devendo até a Alma, que eu estou levando nas empresas, por isso que o nome é exagerado, porque tem pessoas que estão realmente envolvidos até a alma. E isso impacta a família, impacta com filhos, impacta... Eu sempre trago essa informação para o público. Quem tem filhos, quem tem adolescente, que começa, Milena, parece que não. Hoje as crianças têm um acesso a joguinhos inocentes muito fáceis. Sim. Antes, no passado, a gente tinha as casas de bingo, tinha o jogo do bicho, tinha aquelas, nas casas de bingo, aquelas máquinas, né, de caça-níqueis. Isso evoluiu muito. Hoje você não precisa sair de casa. Mas vamos sair da cama, vamos puxar essa história. Quem que tinha acesso a isso? Para nós, eram os mais antigos, né? Os mais idosos, aquela coisa. Você não via gente jovem indo numa casa de bingo. Você não via uma criança tendo acesso. Agora, hoje não. Hoje, através do computador, do celular, para você ter uma ideia, tem uma única plataforma. Ela tem 1.500 jogos.
Sabe o que é isso? É inebriante o negócio. Você está entrando lá no celular para ver o seu Instagram, começa a aparecer jogos para você. Não sei se você já notou. E aí, se você entra em É um, indução o tempo meu todo, Deus, né? porque daí entra o poder da mídia, É, né? E então, eu falo, nós somos bombardeados a todo bombardeados. momento a comprar, É, a consumir, é. nas lojas Sim. consumindo, né? A jogar, entendeu? E agora, nesse caso aí, quem é CLT, a emprestar. Então, você imagina, tudo que é para levar seu está vindo. Então, quando você traz um momento, fala, meu, valoriza a sua vida, será que você precisa de tudo isso? Será que você não pode reverter esse quadro? E dá tempo, dá para fazer isso. Essa é a boa notícia. Pede ajuda. Porque as pessoas não pedem. Então, mas às vezes, tem duas questões aí, né, de Uhum. ajuda. A primeira é, eu tenho vergonha de pedir Vergonha, ajuda, justamente. né? A segunda é, para quem eu vou pedir ajuda? Uhum. Então, a rede de apoio. Aí que a empresa, vamos voltar naquela pergunta que você fez lá no começo, como que a empresa pode fazer sobre os endividados? Mesma coisa aos viciados. A empresa pode ser uma rede de apoio, com confidência, Claro, claro, com claro, todos claro, os claro. resguardos aí Sim. do que nos garante, mas esta rede de apoio corporativo vai ser a ajuda que eles não vão pedir lá fora. Agora, Montejano, você, assim, de uma maneira muito honesta e muito consciente, né? Você acha que os RHs estão preparados para este tipo de discussão? Estão se preparando, ainda não estão preparados, Mas o porque problema está aqui, ele já é, existe. vindo para cá, inclusive uma empresa de salto, fala, ai, Monte, já estou com esse problema na minha empresa, olha só. Então, quando o negócio agora virou um grande problema, eles estão indo atrás, tá? Agora, preparar antecipadamente, Ainda não. preventivamente, como é a CIPAT da vida, não tem. Então, hoje é um alerta, e eu não digo só para a CIPAT, viu, Milena? Isso é para todos os gestores que têm a sua equipe, que o gestor começa a perceber quem não está produzindo, quem está nervoso, quem não está legal, quem não está centralizado ali naquilo que ele sempre fez, centrado nele, né? E os pais, principalmente os pais, os comportamentos estranhos dos filhos. Então, Quando a gente olha para os jovens, os né? Você fala. jovens em geral, sabe? Até marido e esposa, né? Teve um caso lá em Mojimirim que uma moça recebeu as férias, moça, e gastou em uma única aposta tudo. Aí como que ela volta para casa? Então, será que o marido dessa esposa não percebeu esse movimento? Então, você entende que é algo muito sutil que está tomando conta da nossa sociedade. Então, saúde mental, que foi falado em janeiro, nós temos que cuidar dela o ano inteiro. E principalmente das nossas dívidas, né? Sem dúvida. E tem uma questão, né? Geralmente esse movimento maior de conscientização para o consumo, e daí eu não estou nem falando de bet, ele acontece mais no final do ano, por conta do 13º, Das festas, festas, né? Mas depois acaba, né? Daí Aí chega vem a janeiro, conta. tem os impostos para pagar, né? Escola, Material escolar, escola, matrícula. E daí uhum, ninguém fala mais nada. Daí a gente só uhum, vai falar de saúde. A gente que fala a maioria das empresas. Daí só uhum. vai se falar em saúde mental de novo No em próximo, setembro, mas a saúde financeira ela não está dentro da pauta. justamente. Por isso que isso é muito importante. Nós temos que sempre estar falando desse assunto, porque ele está todo dia tomando conta da nossa sociedade, né? E quando eu falo devendo até a alma, que é o termo da palestra, porque às vezes as nossas dívidas, elas vai além do financeiro. Eu tenho problemas emocionais que me fazem gastar além. Então, quando eu paro um momento para escutar aquilo, eu falo assim, caramba, Por que eu estou fazendo por que isso? que eu Por estou que que eu estou fazendo tendo esse isso? comportamento? Aonde que isso vai me levar? Aonde que isso vai levar meus filhos, a minha empresa, os meus colegas? Então, a partir do momento que eu tenho a consciência, existe o início do processo da mudança. Agora, Entendeu? Montejano, assim, com a sua experiência, com a sua vivência, qual é o gatilho mais comum que leva o indivíduo ao endividamento? A compras, ao consumo compulsivo, ou Uhum. então as bets? Na maioria das vezes, alguns vão entrar por curiosidade. Ah, eu vou ver o que que é isso aqui. No caso da bet. É o caso da Bet, É. ou de um joguinho. Mas consumo compulsivo está muito ligado à A história. história. Seja na infância, seja na adolescência, seja numa fase de escassez. É como se eu estivesse querendo compensar aquilo que faltou lá atrás. E é inconsciente. A pessoa vai e compra compulsivamente muitas almofadas. Eu não preciso de muitas Ô, gente, a almofadas. terapia tá em dia? Ah,
E isso, e buscar terapia, isso é uma. Inclusive, gente, minha agenda está aberta para 2026. Você sabe que é verdade, por que eu compro? Tem pessoas que têm compras, tem um nome também, chama onomania, olha que interessante, compras coisas repetidas, sabe aquele negócio? Aham, Várias coisas do aham, mesmo aham. item, ou coisas que não precisa. Por que eu comprei isso, gente? Sabe, eu costumo dizer, Milena, que você já fez mudança de casa? Já, já, já. Quando a gente muda, a gente descobre, fala, por que eu tenho Por essas que coisas eu tenho aqui? isso aqui, né? Sou acumuladora. Acumuladores, que isso também pode ser uma compulsão. Por que eu acumulo coisas que não precisa? E tem gente que entra em endividamentos por coisas que não precisa. Então, por isso que eu digo, fazer um olhar a si mesmo antes de olhar na vitrine. Não sei se você lembra, o nosso saudoso Padre Léo, Aham, tem uma passagem dele muito interessante que fala que ele estava no shopping, vendo aquelas vitrines lindas lá. Aí estava aquela vendedora que puxa a gente para dentro da loja. aham. Ela puxou ele para dentro da loja e falou assim: olha aqui, cada coisa linda, não sei o que lá. Vim que absorver uma promoção. E ele, todo educado, do jeito que ele era, ele olhou e falou: gente, moça, estou encantado. Ela falou: jura, o que o senhor quer? Ele falou: não, estou encantado, que eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada disso, entendeu? Aham. Então, às vezes, fazer essa pergunta: eu preciso disso agora? Porque se eu ganhar tempo, de repente eu não compro mais. Você já viu aquela compra de impulso no celular? Sim, Ai, vou sim, comprar, sim. nossa, só 10 e 30 reais, Dá que uma baratinho. voltinha e volta, você não vai comprar, né? Não, você fala assim, ai, amanhã eu decido. Aí você não compra. Não Né? compra. Então, esses impulsos, né? Impulsos de compras, ele está ligado a cada um, a história de cada Sim. um. Então, fazer essa autoleitura, quando puder, sério mesmo, buscar uma ajuda terapêutica. Gente, isso não é vergonhoso, isso é saúde. É eu saber que eu estou com dor de dente, eu procuro um dentista. Não é qualquer anomalia, eu vou procurar um profissional. Uhum. Se eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, eu vou buscar um profissional que vai me Sabe o que ajudar. acontece, Montejano? Muitas vezes, e eu tô falando, muitas vezes, e muitas pessoas talvez nem reconheçam esses problemas em si. Por isso que elas Justamente, não buscam ajuda, justamente. E né? como você falou, é algo vergonhoso, ninguém quer expor, É, e infelizmente está aí. E olha, só para esse assunto não falar que é só para classe mais inferior, em que não tem todo, muito não, não tem dinheiro. classe. Você quer ver um outro, Milena, que eu trago aqui bem rapidinho, sem entrar muito no assunto, mas que também é compulsivo? Investidores, os traders. Eu tenho pessoas que eu atendi Uhum, que ele estava uhum, tão uhum. viciado em investimento que ele acordava de manhã, já abria o computador, abria o celular, e ele falou assim, Montejano, eu estava tão alucinado em acompanhar a bolsa que aquilo estava mexendo com as minhas emoções, as minhas Começa a relações. prejudicar a vida pessoal, E aí né? ele disse, não, ele falou isso, que ele com a esposa estava tendo um atrito, porque quando ele perdia na bolsa, o humor dele ia lá em cima, sabe? E isso afetava o ambiente com filhos. Ele falou, às vezes até meu cachorro pagava o pato. E aí ele disse assim, ó, em um dia eu ganhei R$ 900, por exemplo, numa aplicação e perdi 5.000 no final do dia. Então aí ele viu, aí vamos falar o que o, o- é orientado nesses casos. Primeira coisa, se você quer ser um investidor, capital é lógico que você tem que ter, mas você tem que ter equilíbrio emocional, saúde mental, você tem que ter disciplina, regrado a hora de entrar, a hora de sair, e você tem que ter uma boa orientação profissional por trás. Porque se você vai por conta, só pensando na ilusão de ganhar, é igualzinho Bets. Eu vou ganhar, vou ficar rico, e ele vai entrando na Só que compulsão. tem uma questão, só tem um diferencial aí, na minha opinião, né? Com É. relação a bet, você não tem uma estratégia. Não, não, Você pode ali fazer a é estratégia sorte. que for, porque é Ali sorte, né? Investimento não, né? Você tem uma justamente. estratégia por Então, trás, tem um e você tem, até então, e recursos. conhecimento, Recursos. recurso. Ninguém vai investir sem ter dinheiro. Uhum. Por isso que eu falei, é um outro tipo de É, é. compulsão por Mas é ganhar. prejudicial também, sim. Se a gente olhar de uma forma geral a vida, tudo que é extremo é Eu prejudicial, ia né? falar isso, Né? Montejano. Tudo que começa a prejudicar a nossa vida pessoal precisa ter um ponto final, né? E isso precisa ser avaliado. Precisa ser Pô, será que eu avaliado. não estou exagerando demais nisso? Até a Exatamente. economia. Quer dizer, olha um outro ponto que eu também falo, o muquirana. O muquirana, ele tem tanto medo de perder que ele não vive. Ele também não deixa as A base pessoas de água. viver. Ele só vai acumulando o dinheirinho dele lá com medo. Olha só, é o extremo também, é o extremo Tudo que é inverso. extremo, né? O endividamento financeiro é porque gastou demais, o endividamento
com medo de gastar, é emocional, é moral, é existencial. Não vai que falta. Então, vai que falta, ele não vive e não deixa as pessoas O ser viverem. humano é complexo, Nossa não? senhora, é uma caixinha de... Por isso que fala, tudo é o ponto de equilíbrio. Meu Tudo é ponto de ponto de equilíbrio, equilíbrio exatamente, nos meus gastos, é, nos meus é, impulsos, em exatamente. tudo. Só que essa falta de equilíbrio está impactando o mundo do corporativo, quem está pagando o pato é o É um negócio. negócio. O negócio e, Também infelizmente, pagando o pato, porque é, não tô minimizando a dor, o é, sofrimento de quem está passando por isso de maneira não, alguma. então, eu falo que duas instituições aí, duas, são diretamente afetadas. A corporação, a instituição do trabalho, do negócio e a família. Sim, sem Muitas dúvida. famílias se dissolvendo por conta disso. Então, se existe um problema, nós temos que olhar para ele. Não dá para fazer vista grossa, Não, jogar embaixo do não, tapete, e até eu parabenizo você por trazer esse tema, porque sabemos que é um tema delicado, mas não dá para fazer vista grossa frente a forças não, que são exatamente. É, grandes, né? e as empresas aqui, elas são um ponto de apoio só, Uhum, né? justamente, Não tá não, nela a solução de todos os não. problemas, mas ela pode ajudar Isso. a mitigar isso. Ela vai ser uma parte do processo. Uma parte do Aí depois tem a processo. família, aí Tem tem a um governo que, por família, sim, enquanto, seja quem sim. for, É, tem uma responsabilidade aí. Tem o tem. próprio indivíduo, E o também próprio não indivíduo, adianta, né? justamente. E essas pessoas influentes que deveriam ter uma consciência também, pô, eu estou ganhando milhões, mas eu estou comprometendo a vida de Exatamente. milhões. Mas Só aí, né, que isso Montejano, isso está fora do nosso tá controle, fora, é do né? outro, Isso né? está O que é fora, do outro não cabe a nós. exatamente. Cabe a nós entender, isso que está vindo me faz bem ou me faz mal? Se me faz mal, eu vou ter que achar Exatamente. recursos para tirar Isso, do meu caminho, isso. né? Enquanto profissional, enquanto empresa, é o que eu posso fazer para ajudar o profissional que está aqui, É. né, que faz parte desse organismo vivo que é a minha organização, né? Uhum. Sabe, Qual... Milena, eu sou uma experiência terapêutica e de atendimento, eu colaborando, né, com essa rede de apoio a uma pessoa que buscou na terapia Uhum, uhum. comigo, porque assim, ó, por conta do meu tempo corporativo, eu tenho 3 dias da semana que eu atendo alguns casos. E aí ele começou com esse processo, né, de tentar entender as compulsões, principalmente de dívidas. Aí depois foi indo, graças a Deus, resolvemos a situação, ele se reequilibrou, e aí ele foi descobrindo que ele tem outras dívidas com ele, olha que interessante. Foi até a partir disso que nasceu o Devendo até a Alma, porque às vezes endividamento não é só financeiro, é da vida, é da existência. O que eu preciso me libertar lá de trás que eu ainda carrego, sabe? As culpas, os Por isso que o arrependimentos. autoconhecimento é É importante para tudo, a gente tudo. poder se É, relacionar bem com o outro, né, é. Montejano? E agora, gente, foi janeiro, tem aí 11 meses pela frente. Eu acho que trabalhar essa questão, o que eu preciso estar em paz. Eu falo isso, que o melhor resultado é a paz, não Eu é? concordo, mas eu só discordo de uma De coisa, quê? de que não são 11 meses que a gente tem pela frente, é a vida que A a gente tem vida. pela frente, porque a É, gente precisa pensar nisso não é? todos os Não é dias. só o exercício, né? Tá É, certo. Isso é verdade. E você sabe que depois da pandemia isso foi um agravante, sim, né? com As pessoas certeza. entraram no mundo. Então, se nós temos dados da onde foi, o que eu posso fazer para voltar, para ter um pouco mais de qualidade de vida, para ter mais paz nas minhas relações, seja elas quais forem, financeiras, Paz profissionais, interna e depois paz nas interna. relações, né? Porque é uma verdade. Se eu não estou com paz Não interna, adianta nada. eu estou em guerra Está externa, em guerra né? externa. E a nossa proposta é essa, né, Milena? Você como uma comunicadora, eu como profissional da saúde, é levar aí um pouquinho dessa luz para quem está na Exatamente. escuridão, né? Tentar ajudar de alguma forma, né? Com Justamente. informação, que é o nosso papel aqui. Agora, Esse, Montejano, uhum, que tipo de mensagem. Se você tivesse que dar uma mensagem hoje, tivesse frente a frente com um CEO de uma empresa, né, que está passando por um problema grande na sua gestão, desse tipo, que afeta esse tipo de comportamento dos uhum. colaboradores. Qual é a mensagem que você daria para ele Ai, hoje? Milena, eu vou usar um jargão que parece até um clichê que está muito em alta aí. Eu falaria assim: se a dor do outro não é problema para você que está com Você que problema. está com problema. E é isso mesmo. Então, um grande gestor, um CEO, um diretor que vê o problema, fala, não, isso não é problema meu,
o problema está nele. Muito Porque não dá para a gente ignorar. Então, se a gente começar a arrumar, tirar debaixo do tapete essas dores e trabalhar elas, nós vamos ficar saudáveis. É E esse é o verdade. grande desafio. Eu concordo. Agora, que pergunta que você gostaria que as empresas começassem a fazer, a se questionar, na verdade, né? Depois de ouvir o nosso podcast. Que pergunta? O que eu posso fazer para melhorar cada dia o meu ambiente de trabalho? Montejano, agora eu com você, seus contatos, antes da gente finalizar esse... Maravilha. Quem desejar contato, meu Instagram é psicólogo_Montejano e meu celular é 19, prefixo 988662635. Deu uma pane aqui. 8866-2635. Estou à disposição para atender a sua empresa e, se for o caso, até você na individualidade. Agenda aberta, hein, gente? Agenda aberta. Montejano, muito obrigada. Adorei ter você aqui com a gente hoje, trazendo um tema tão necessário. Obrigado Você trouxe muita lucidez, maturidade para um tema que muita gente prefere ignorar, né? E é um desafio. Né? E é um desafio muito grande. Então, tá... Agora, tem um outro desafio, que é como que a gente sai desse modus operandi, né? Que muita gente se encontra, e como que a gente pode ajudar essas pessoas e as empresas de modo geral. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Helena. Obrigado. Te vejo em abril. Obrigado. Helena, você sabe que, só para encerrar aqui, eu tenho uma palestra que chama Deixe Sua Marca. Falei para você, nós estamos nessa vida de passagem. É isso. Que marca que eu estou construindo e deixando? E a sua faz parte da nossa. Ai, que bom. Muito obrigada. Muito obrigada. E até abril. Até abril. E a você que está nos assistindo, não perca nenhum episódio do Entralizando. Ative o sininho aqui do YouTube. Até mais. Até mais.